Irmãos, graça e paz. Boa noite. Tudo bem com vocês? Irmãos, nós estamos falando aqui sobre uma série de mensagens sobre a ira de Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. No entanto, nós vamos observar, como em algumas situações bíblicas aqui apresentadas, que mesmo um Deus amoroso, se você olhar pela narrativa bíblica, ele destrói a terra algumas vezes. Ele fere nações. Isso traz uma mensagem para nós de que esse Deus bondoso, misericordioso, e aí vem uma palavra interessante. A Bíblia diz que Deus ele é longânimo. Longânimo é quando nós temos um ânimo alongado com as pessoas. Por isso que um dos frutos do Espírito Santo é a longanimidade. Quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito Santo, não são os frutos do Espírito Santo, mas é o fruto do Espírito. Significa que aquele que é nascido de Deus, aquele que tem Deus na sua vida, ele tem frutos, ou seja, características espirituais e comportamentais que são visíveis na vida dele. As pessoas costumam dizer assim, mas Deus conhece o meu coração. É um lema até no mundo do crime, né? Só Deus pode me julgar. Isso deveria nos preocupar, porque na verdade, a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Jesus vai dizer em João 3, 16, 17, 18, que não é o Senhor que vai julgar o mundo, mas a palavra dele que vai julgar o mundo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo ele vem habitar dentro de uma pessoa, a vida daquela pessoa é totalmente transformada. E isso é visível. Mas isso não é visível só no comportamento, porque senão nós vamos ser como aquela figueira que Jesus, à vista de longe, quando chega perto dela, ele vai ver nela somente folhas. E o que são folhas? É só aparência. Não existe fruto. E é pelo fruto que se conhece a árvore. O fruto do Espírito significa que quando o Espírito Santo ele está habitando dentro de você, quantos já viram aqui polcã, mexerica? Quando você descasca totalmente, ela é uma laranja só, não é? Mas você não vê claramente as divisões dos gomos. Isso é o fruto do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você vai, como característica disso, você vai ter várias atitudes, vários comportamentos. E eu glorifico a Deus pela sua vida, porque quem anda com você sabe que você é uma pessoa longânima. Ou seja, as pessoas não conseguem irritar você. Eu dou glória a Deus pela sua vida, porque você é uma pessoa perdoadora. Você é uma pessoa que anda a segunda milha. Você é uma pessoa que oferece a outra face. E é interessante que esse Deus que ama, que esse Deus que nos chama de Pai, Ele também nos chama para a correção. A última ministração aqui, nós falamos sobre o dilúvio. Um período onde Deus manda chuva sobre a terra, Ele separa Noé e mais 7 pessoas. Ele traz animais, casais das espécies, fecha a arca e Deus diz o seguinte: eu destruirei o homem da face da terra. E eu digo para você que Deus ele está irado. E você vê em todo o Antigo Testamento a Bíblia dizendo que Deus está virado. Deus ele pune a humanidade, pune até mesmo os animais. Quando aqueles homens saem da arca, Noé com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, eles saem daquela arca e eles começam a repovoar a terra. Dali os homens vão se multiplicando novamente, Deus abençoa e frutifica a terra. Você vai ver nações e nações se levantando novamente sobre a terra. Você vai ver Mesopotâmia, império, vários impérios surgindo na terra.
E no meio desses impérios e dessa multidão de seres humanos que novamente está povoando aqui, surge a nação egípcia. E esse povo começa a adorar vários deuses. E no meio disso se levanta um homem, lá em Ur dos Caldeus, um homem chamado Abraão. A Bíblia diz que Deus aparece para esse homem e diz assim: irmão, Deus precisa de pessoas a quem Ele possa se manifestar. Porque às vezes nós cremos num Deus que você ora e Ele não escuta, um Deus que parece que Ele não está presente aqui. Sendo que um dos nomes de Deus é chamar, o Deus que se faz presente. E Deus, Ele se faz presente de uma maneira tão sutil. Eu lembro que eu escutei uma história, não está na Bíblia, é uma história, e ela narra uma realidade de um homem que estava andando junto com Jesus numa praia. E conforme eles iam andando, ia ficando 4 passos, ou seja, 2 marcas de pegadas naquela areia. E enquanto isso, ao longe era projetado cenas da vida daquela pessoa. E aquele que estava caminhando com Jesus, ele percebeu algo interessante, que nas horas mais difíceis, nas imagens mais difíceis que ele via, ele só via uma marca de pegada. E no final daquela caminhada ele vira para Jesus e fala assim: olha, você diz que é um Deus amoroso, mas nas horas que eu mais precisei de você, você não estava comigo. As partes mais difíceis da minha vida, o Senhor não estava comigo. E aí, nessa história, nessa alegoria, Jesus vai dizer para ele o seguinte: sim, nas horas mais difíceis, aquelas pegadas não eram suas, eram minhas. Nas horas mais difíceis, eu carregava você. E se você pudesse ver no reino do Espírito, você ia entender que nas partes mais difíceis e mais tenebrosas da sua vida, Ele estava te carregando. Davi, entendendo essa realidade, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e por isso nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me conduz a águas tranquilas, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que situações difíceis se levantem na minha vida, eu sei que Ele é comigo. E é nessas horas que a vara e o cajado dele vão estar me conduzindo. E essa consciência de Deus tem que estar presente entre nós. Jesus disse assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação, até a destruição, até o fim dos tempos. Jesus não disse que o dia que você sentisse, Ele estaria com você, e o dia que você não sentisse, Ele não estaria com você. Ele disse: eu estou com vocês todos os dias. Enquanto houver homens andando sobre a face da terra, eu estarei com vocês. E esse Deus bondoso e amoroso, Ele chama esse homem Abraão, e ele tem uma comunhão tão poderosa com Abraão, que Abraão é chamado de amigo de Deus. Abraão é chamado de o pai da fé, porque Deus dá comandos para Abraão, que eu duvido que nós hoje realizaríamos. A proximidade de Abraão com Deus era tão intensa, a fé de Abraão era tão fervorosa, Abraão cria tanto em Deus, que um dia Deus pediu para ele oferecer o próprio filho. E eu vou dizer uma realidade espiritual que talvez você não tenha percebido. Abraão mata ou Abraão não mata Isaac? Na história. Abraão, ele mata ou ele não mata Isaac? Quem lembra da história? Marcos? Não mata. Quase mata. Irmãos, eu vou dizer para você que Abraão matou Isaac. Irmãos, eu vou dizer para você que Abraão matou Isaac. Porque no dia, a Bíblia diz o seguinte, que no dia que ele pega o filho dele, a lenha, e ele fala: vamos sacrificar a Deus no monte de Deus. A Bíblia diz que ele pega o filho dele e ele sai. Ele não matou o filho dele quando ele prende ele naquele altar e levanta o cutelo. No coração, Abraão já tinha matado o filho dele antes de sair de casa. Imagine você andar 3 dias e 3 noites com um morto.
Eu digo para você que Cristo, Ele ficou morto 3 dias, não foi por acaso. É para que você se lembre que o Isaac foi imolado. E eu quero que você entenda, como já foi ministrado aqui, que esse bondoso Deus, Ele conduz Abraão, e Ele se chama o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jacó tem 12 filhos, um deles se chama José. Jacó vai ter vários filhos, mais que 12 na verdade, e um deles é José, que estava sendo tido como morto. Amém? E ele chega no Egito, Deus usa poderosamente a vida dele, e juntamente com ele, ele é honrado diante de Faraó, e Deus coloca não só aquele homem, mas também toda a nação de Israel, que era de 70 pessoas dentro do Egito. A nação de Israel cresce e se torna numerosa dentro do Egito. E o Faraó, ele escraviza aquele povo. O povo que andou com Deus, o povo que tinha passado pelo dilúvio, os descendentes daqueles que tinham andado com Deus, os filhos de Abraão. E no meio dessa escravidão, no auge da escravidão, quando eles estavam no limite que eles poderiam suportar, Deus levanta um homem no meio do deserto. Um homem que já tinha passado pelo palácio, pela vergonha, e agora era um pastor de ovelhas de 80 anos. Um homem que, segundo a Bíblia, só esperava a própria morte. Uma das ovelhas se perdem, ele vai atrás dela, e no meio daquele deserto, ele vê um pé de espinho pegando fogo. A Bíblia diz que do meio daquele fogo uma voz sai, e o anjo do Senhor começa a falar com ele. E eu quero dizer que independente de onde você esteja, você foi marcado como um filho de Deus. A Bíblia diz que ele se lembrou. Deus se lembrou do pacto que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus se lembra do que ele falou. As profecias que Deus falou ao seu respeito não estão esquecidas diante dele. Ele se lembra. Mesmo quando você esquece. Mesmo quando você, que era para estar em liberdade espiritual, você está amassando tijolos e está como escravo. Os seus filhos podem estar como escravos de Faraó, como escravos do diabo. A sua família pode estar como escrava do diabo. E eu digo para você, Cachoeira Paulista pode estar como escrava do diabo, mas Deus só precisa de um libertador. Deus levanta aquele idoso, aquele homem de 80 anos que estava esperando a morte. Se você não acredita, leia Salmo 90 e 91, que Moisés fala a respeito dessa idade. E quando Moisés pensava que ele não ia produzir mais nada, que ele já estava se preparando para a morte, Deus aparece para ele e fala assim: é você que eu vou usar. E Moisés chega diante de Faraó, diante da autoridade de Deus, e ele dá uma ordem expressa a Faraó. Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus dos meus pais, o Deus de toda a terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, deixe o meu povo ir adorar no deserto. Irmão, eu tenho uma notícia para te dar. O seu lugar é adorando no meio do deserto. Peguei a sorra, mano. Peguei a sorra. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
E Faraó endurece o coração, mas Deus ele é longânimo. A Bíblia diz que Deus envia pragas após pragas. Para quê? Para que Faraó libere o povo. Moisés chega diante de Faraó e diz o seguinte: deixa o meu povo ir adorar no deserto. Faraó diz não. Moisés pega o cajado, bate no chão, o chão se torna piolho. Moisés levanta o seu cajado, começa a chover fogo, saraiva sobre o Egito. E sinais extraordinários começam a acontecer. Para dois motivos. Para que duas coisas aconteçam. Primeiro, para que o Egito reconheça que só existe um Deus. Segundo, para que o nome de Deus, como nós cantamos aqui, a última canção, para que o nome de Deus seja engrandecido diante do nome dos deuses egípcios. Deus ele quer engrandecer o nome dele por meio da sua vida, diante de todas essas mentiradas de Deus que existe por aqui. Mediadores, pessoas que se dizem que podem entrar entre uma pessoa e Deus. Ei, ninguém cabe entre você e Deus. Entre Kátia e Deus, ninguém pode julgar. Entre Nóbrega e Deus, ninguém pode entrar nesse caminho. Porque a Bíblia diz que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O amor de Deus ele é tão grande por você, que a Bíblia diz que Jesus ele é o nosso Salvador pessoal. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se Deus tivesse que se fazer homem, descer aqui para morrer só pela Carla, ele ia descer. Ele ia falar: eu deixo a minha glória e o meu poder e eu vou lá, porque, mas Senhor é um só, não importa. E diante de todas as pragas, por último a morte, e os filhos de Israel saem do Egito. O Egito totalmente destruído, o Egito totalmente arrasado, e uma nação vestida, que acabaram de se alimentar do cordeiro, está passando pelo meio do mar e entrando no deserto. Isso é algo poderoso. Irmão, quero que você lembre que Deus é um Deus de aliança. Um dos nomes de Deus é Yahvé Berit. Repete comigo. Yahvé Berit. Significa que Deus ele é Deus de alianças e Deus fez uma aliança com você. Uma aliança de sangue. Sonoplastia. E é interessante que a Bíblia diz, depois que Deus tinha libertado aquele povo do Egito, depois que Deus tira aquele povo da casa da servidão, aquele povo que Deus ama e que estava indo adorar a Deus no deserto, acontece algo extraordinário. Deus ele vai dizer o seguinte: pelo que eu espalhei os seus corpos durante 40 anos no deserto. O tratamento de Deus com este povo foi tão intenso E é interessante que Deus, depois dele tirar esse povo do Egito, a Bíblia diz que Deus espalhou o corpo deles, os corpos deles, por 40 anos no deserto. Não é contraditório? Não é contraditório? Um Deus que faz proezas e maravilhas, tira esse povo do deserto, e chega num ponto que Deus vai olhar para aquele povo e vai dizer o seguinte para Moisés: Moisés, esse povo que está aqui, aproximadamente 2 milhões de pessoas, eu vou fazer o seguinte, Moisés. Eu vou destruir todo esse povo. E de você eu vou levantar uma nova nação. E aí Moisés diz o seguinte: mas Senhor, o que será do teu nome? E aí você pensa, mas esse Deus ele é bipolar. Ele uma hora fala que vai libertar o povo, outra hora ele diz que vai destruir o povo. É porque embora Deus ele tenha um pacto com pessoas, embora Deus ele tenha promessas na sua vida, Deus ele é justo. E o que Deus odiava no Egito não era a estrutura geográfica do Egito, mas uma mentalidade que existia no Egito. Ei, eu quero que você grave isso.
O que Deus abominava no Egito era a mesma coisa que Deus abominava na época do dilúvio. Sabe o que era? Quem lembra o que Deus abominava quando mandou o dilúvio sobre a terra? Deus viu que todos os pensamentos e intenções do coração do homem eram voltados para o mal. E Deus viu isso no Egito. E Deus pede para esse povo ir adorá-lo no deserto. E agora esse povo que vai para adorar a Deus no deserto, eles têm um sério problema com eles. Eles saem do Egito, mas eles levam o Egito dentro de si. Isso é tão sério que no meio da provisão, quando Deus cobria com uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite, para amenizar a diferença de temperatura no deserto, aquele povo que recebia pão todos os dias caído do céu, o maná, aquele povo vai dizer o seguinte: nós temos saudade, Moisés, das panelas e das cebolas que existiam no Egito. E agora aquilo que Deus abominava no Egito, Deus estava abominando no meio do seu povo. E Deus vai trazer ministrações para aquele povo. Deus vai dizer o seguinte: circuncidai o prepúcio do seu coração. O prepúcio é aquela pele que envolve o pênis do homem, e o judeu, ele faz um talho naquela carne. Ele arranca, como se fosse uma cirurgia de fimose. Porque ele quer dizer o seguinte: eu estou fazendo uma aliança de sangue com Deus. E a Bíblia diz que Deus, por meio de Jesus Cristo, fez uma aliança conosco. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus pede para aquele povo não só circuncidar a sua carne, mas circuncidar o prepúcio do seu coração. O coração tem prepúcio? Não, é uma pele que envolve o órgão reprodutor masculino. Deus está falando o que para aquele povo? Embora vocês tenham uma marca visível de que vocês me servem, vocês não têm uma marca no coração de vocês, que vocês são meus. Vocês saíram do Egito, mas carregam o Egito com vocês. Deuteronômio 8:3, Deus vai dizer o porquê que ele fez isso com aquele povo. Alguém procure, por favor, abre e leia. Deuteronômio 8:3. Deus levou aquele povo a situações extremas, a situações poderosas, para que pudesse fazer o quê? Tirar o Egito de dentro deles. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você corre o risco de estar aqui dentro da igreja. E às vezes você pode se perguntar: Senhor, por que maldição chega até a minha vida? Por que coisas acontecem comigo? Por que situações acontecem comigo? Simples. Porque embora você tenha saído do Egito com a finalidade de adorar e engrandecer o nome de Deus no deserto, você está andando no deserto. Isso é perigoso. Isso é perigoso. É perigoso você estar no deserto, adorando a Deus, mas com seu coração você voltou ao Egito. O deserto não é um lugar de morte. O deserto é um lugar que vai te preparar para entrar na terra. Para estar na terra, para ser abençoado e para receber a sua herança. Para que você fuja da ira de Deus e para que você chegue realmente na terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? Nós saímos do mundo, do domínio de Faraó, do domínio de Satanás, nós estamos no deserto hoje. O deserto é lugar de dependência total de Deus. E detalhe, no lugar de dependência total de Deus, onde tudo está em escassez, um lugar árido onde não existe vida, você está andando com a presença constante de Deus, com a adoração nos seus lábios
e com uma convicção no seu coração. Qual é a esperança? Um dia eu entrarei na terra. Quantos têm essa convicção? Quantos aqui saíram do Egito? 4. Irmão, examine seu coração para que você não saia do Egito e o Egito, ele volte para o seu coração. Porque às vezes você está dentro da igreja e o seu olho está mais apaixonado por situações do mundo do que por situações espirituais. O problema não é andar no deserto com Deus, o problema é andar no deserto com Deus e o coração estar no Egito. Se coloca de pé, por favor. Irmãos, Deus, Ele castiga o Egito e tudo que se relaciona com ele. E não se esqueça de que Deus, Ele destruiu uma nação inteira, porque ela tinha uma mentalidade. E a Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo. Não é isso que Ele diz? Eu, o Senhor, sou o mesmo e não mudo. O mesmo Deus, o mesmo juízo, e a mesma sentença pesa sobre nós. Série de louvor, por favor.